Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no TR Garage e hoje vamos apresentar para vocês a joinha da casa. Isso aí, ó. Maré Candy HLX 2001 com roda OZ, exclusividade no Brasil. Só tem três jogos desse no Brasil. Suspensão preparada e é isso aí. Todo o charme dos 5 cilindros. Espero que gostem do vídeo. Se inscreva no canal e valeu! Aí pessoal, temos aqui Maré Candy HLX. Alguns detalhes especiais que esse carro tem. Como vocês já podem ver, rodas OZ Super Turismo. Isso aí, Super Turismo Raizonas. Fora isso também, dando todo o charme pro carro. Suspensão preparada, mola e amortecedor preparado, deixando assim naquela alturinha que a gente gosta. Você vê aqui o carro familiar e ao mesmo tempo um design esportivo. Eu sou suspeito para falar desse carro, gosto demais. Quem não sabe, postei um vídeo aí com a outra Maré. Também tem uma outra original 2.4, 20 válvulas, seus 160 cavalos de documento, que na prática acaba tendo mais. E assim, um detalhe que eu gosto demais desse carro é essa frente. Sensacional. Vou mostrar um pouco para vocês aí do carro em volta. Esse carro aqui equipado com bancos em couro, painel dos Maré, detalhe do teto solar. Tem alguns detalhezinhos ainda para serem feitos, mas super legal. Traseira maravilhosa, frente maravilhosa. Carro muito legal. E são os novos neocolecionáveis. Isso aí. Quem não sabe, os neocolecionáveis são os carros dos anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, que estão pegando valor, estão atraindo os olhos de quem na época tinha desejo de ter, não conseguiu ter, ou às vezes teve, quer comprar um novo de novo, comprar um de novo na verdade. E é isso aí. Pablo, fala um pouco de sua opinião sobre o carro como dono e tudo. Carro bastante confortável, como vocês podem ver aí. O espaço interno dele é bacana. Claro, o banco da frente está para o máximo para trás possível. Tem 1,90 m, então isso dá uma atrapalhada. Mas assim, tudo em couro, acabamento acolchoado em couro, costurado. Aqui é plástico padrão. O banco super confortável. Esse carro aqui também conta com apoio de cabeça traseiro. E é isso aí. Fica aí com o vídeo andando no 2.4 20 válvulas, que muita gente tem dúvida, muita gente fala sobre. O polêmico aí, ó. 160 cavalos, 5 cilindros, mais de 20 kg de torque. Garante um desempenho fantástico para esse carro aqui. Esse carro aqui também conta com escapamento feito em 2,5 polegadas. Não dá para ver, não dá para ver nada ali. Filtro esportivo, 2,5 polegadas. E é isso aí, a única alteração mecânica que esse carro tem. Agora vamos lá, custo de manutenção é um dos motivos aí que fizeram com que o Maré seja tão polêmico assim. Um carro que não tem um custo de manutenção tão baixo. Hoje em dia temos acesso a muitas coisas, muitas coisas foram ficando mais baratas com o tempo. Muita gente foi se aperfeiçoando em mexer nesses carros. Só que é um negócio da indústria, né? Muita coisa não tem como
abaixar tanto de valor e tudo, por conta de custo operacional, custo de produção e tudo. Mas assim, Pablo, quanto que custa para fazer um motor desse? Desse carro que eu fiz o motor, gastei seus 12 mil e pouco, entre peças e mão de obra. E o que foi mais caro mesmo foi a bomba de óleo. Só a bomba de óleo aí foi mais de R$ 2.200. Então, é isso aí. Pequenos detalhes, mas para quem gosta é legal. E o principal fator, esses carros hoje em dia, como eu disse, estão se tornando carros colecionáveis e pegando um valor que justifique mais ou menos um pouco o investimento. Mas é isso aí. Confira o vídeo andando, tanto na cidade quanto na estrada. E não se esqueça, se inscreva no canal e até os próximos. Aí galera, mostrando aqui um pouco para vocês como que é usar uma Areia 2.4 no dia a dia, ou seja, na cidade, um uso mais urbano. De antemão, já falo com vocês que eu particularmente sou suspeito para falar sobre o uso desse carro na cidade, sobre o uso urbano desse carro. Assim, é um carro que tem um desempenho muito bom. Outro detalhe muito importante desse carro aqui também, que pelo fato de ter mais torque, ter um motor maior, motor 5 cilindros e tal, então tipo assim, é um carro que você não precisa toda hora ficar reduzindo marcha. Você vai de primeira, arranca, joga já a segunda, terceira, vai mais de boa. Igual por exemplo aqui, colocamos a primeira, ó, só para arrancar, segundinha, pegou velocidade, joga para quarta, ou seja, o carro nunca vai passar tanto de 1000 e pouquinhos giros. Então é um carro que sempre vai ser econômico, muito legal isso. E é um carro que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu consigo com ele uma média de 7,5, 8 por litro. Depende da semana, depende do trânsito que eu pego e tal. Mas assim, de antemão, já falo, é um carro que eu acho bem econômico. Eu mostrando mais do painel para vocês. É um carro que eu acho bem econômico, pelo fato de ser uma wagon média, né? Ou seja, tem uma plataforma derivada de um sedã médio. E tem conforto, posição de dirigir do carro muito boa. É um carro que é muito legal, tem um ganho de desempenho muito bacana, é um carro muito elástico. E na estrada também, para quem que quer viajar e tal, vou deixar aí até depois dessa parte urbana um vídeo de estrada, que eu viajei com minha outra Areia 2.4, também HLX. Fui para São Paulo, deu uma média de 11,6, 11,8 por litro, algo assim. E viajando na faixa de 140, 150, 160 por hora, sem se preocupar muito com o consumo. E você vê, um carro muito gostoso. Esse carro aqui tem suspensão preparada, ou seja, ele está mais baixo e com suspensão mais voltada para uma tocada esportiva do que a suspensão original. E mesmo assim, você percebe, não fica desconfortável, ou seja, é um carro muito legal, muito confortável, bem macio. Vocês podem ver, tô aqui nessa subidinha de quarta marcha, tranquilo, ó, só encostando o pé. E se precisar acelerar, ó, ganho de desempenho muito legal. Esse carro aqui está equipado com escape esportivo, escape todo dimensionado de 2,5 polegadas, um filtro de ar cônico também de 2,5 polegadas. Então isso ajuda um pouco em questão de desempenho, melhora um pouco o desempenho, não sei quanto,
que melhora de desempenho, mas dizem aí que ganha alguns cavalos sim. Alguns cavalos, o torque e tal. E fora isso, é um carro que eu recomendo demais. Eu uso ambos os Mareias, tanto esse daqui quanto a cinza, de dia a dia. Sou completamente feliz com o carro. Estamos aqui, ar-condicionado, tranquilo. Ar-condicionado automático. Você regula qual a temperatura que você quer também e tal. E é isso aí. O uso urbano do Marea é bem isso mesmo. Um carro derivado de um sedã médio, tem todo o seu conforto. Seus concorrentes de época, por exemplo, eram Focus, Citroën C4, que foi concorrente do Marea, Golf na época, que era concorrente do Bravo e Brava também. O Bravo infelizmente não tivemos no Brasil. E tem toda a sua plataforma europeia, ou seja, é um carro muito na mão, um carro muito gostoso de dirigir, pensado no motorista, pensado no uso geral. Não é igual um projeto brasileiro que foi simplesmente feito, cheio de adaptações e tal. Enfim, é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo andando. Aí galera, pra quem pergunta sobre o Fiat Marea na estrada, é isso aí. Você vai aqui de quinta marcha, tranquilo, rodamos 335 km, nem chegou no meio tanque de combustível na verdade. Então, carro muito bom na estrada, muito bom, confortável. Você comprando um carro bom de acabamento, é um carro silencioso. Então, outra vantagem também é que o carro é muito elástico. Pô, igual aqui, tô fazendo uma retomada, entre aspas, de quinta, 140 por hora, 150 por hora, não precisa nem tirar o pé, ó, não precisa nem reduzir o câmbio, você vai só encostando o pé, não precisa acelerar tudo. De curva, vamos ver aqui, o carro é bacana, lembrando, esse carro aqui tá com roda 17, então pode ser que afete um pouco em quesito de estabilidade e conforto comparando com um roda 15 original, mas fora isso, pô, o carro é excelente, eu sou suspeito para falar, carro muito elástico, desempenho fantástico, econômico por ser um carro 5 cilindros, seus mais de 150 cavalos, 160 cavalos de potência. Então, sinceramente, é um carro que não deve pra nada hoje em dia para os carros novos. Carro super completo, afinal era um carro de luxo dos anos 2000, então tem toda aquela plataforma europeia, qualidade de construção de um carro europeu, carro muito na mão, dinamicamente excelente. E para quem tem essa dúvida aí, recomendo demais, ó, só de quinta marcha, só encosta o pé de boa, velocidade da via, de cruzeiro, tranquilo e sereno.